Fala pessoal, 18º dia da nossa saga dos 30% em 6 meses. E eu gostaria de perguntar para vocês, e aí, vocês estão dispostos a pagar o preço? Vocês estão determinados a ter a resiliência necessária para alcançar o que o mercado nos proporciona? E quando eu falo em pagar o preço, na verdade, não é preço monetário, não é preço em dinheiros, em dólares, em reais. É preço em tempo de vida, é preço em dedicação, é preço em tempo de tela, é preço em deixar de ir passear no final de semana para ficar estudando. É este preço que eu estou perguntando se vocês estão dispostos a pagar o preço. Porque mercado é como qualquer outro negócio que existe. Você vai receber em troca o que você oferece. Então, não é uma questão que quanto mais você estudar, mais você vai ganhar. Mas com certeza, se você não estudar, você não vai ganhar. Então, estudar mais não é garantia de resultado. Mas entrar no mercado sem saber o que está fazendo, de forma descontrolado ou não profissional, com certeza você vai estar jogando o que você tem de mais valor na vida fora, o seu tempo. Então, pare de perder tempo aqui no mercado, tenha resiliência, faça o que você precisa fazer um dia depois do outro, confie no que você está fazendo um dia depois do outro, porque é com o tempo que o resultado aparece. Bom, bora lá ver os resultados de hoje. Segunda-feira, mais um dia aí que o mercado nos trouxe um pouquinho de resultado. Trabalhou aí praticamente na média de rentabilidade dos últimos dias. E dá uma olhadinha no dia lá, 14,14 dólares. Ainda faltam 3 dias para a gente terminar o mês. Fala assim, nossa, está com 17,39. Todo vídeo eu vou falar isso, gente. Isso aqui é bruto. Líquido é o equity. A gente tem que buscar o valor que está lá aberto em operações. Temos esse dinheiro aqui ganho? Temos, mas ainda temos algumas operações que têm que serem pagas. E como foi o mercado e quando vai isso acontecer? Elas vão ser pagas, esse dinheiro vai ser nosso. Isso o mercado que nos dirá. Bora para o dia de hoje. Áudio SD. Continuamos trabalhando, criou uma nova zona de negociação aqui, saiu, está criando mais uma nova zona de negociação aqui agora embaixo. Trabalhou um pouquinho hoje, pegou um take na venda, abrindo mais algumas posições. Nada muito assim chamativo, nada a chamar muito atenção. Continua praticamente bem redeado aqui, né? Uma comprinha a mais do que uma venda numa região que seria bom estar mesmo um pouquinho mais comprado, apesar de que eu sempre acredito que o mercado pode fazer qualquer coisa. Euro SD. Poxa, o euro corrigiu. Por que o resultado ainda não corrigiu? Porque o euro é um ativo de 5. O euro corrigiu e vocês vão ver aonde que o dinheiro do fechamento do euro aqui vai aparecer nas nossas contas. Mas como a gente já havia visto antes, um ativo corrige, mesmo assim a gente fecha o dia positivo, apesar do euro ter devolvido bastante aqui para corrigir, para fechar essa operação. Devolveu sendo prejuízo? Não. Devolveu, só quer dizer que ele saiu com exatamente o que ele deveria sair, não com todos os gains que ele pegou aqui atrás, porque ele tinha posições que ele estava carregando o head. E para ele sair do head, ele tem que pagar para sair. Daí fez mais várias operações aqui na descida. Olha que interessante, o mercado veio caindo forte no euro hoje, o dólar ganhando força, né? Por isso que o euro está caindo. E mesmo assim o robô pegou várias boas operações aqui na queda e começou a montar uma nova zona
de negociação aqui embaixo. Trabalhou muito bem o robô hoje. Perfeitamente. Gostei muito desse dia do euro. E bora lá, o SDCAD. O SDCAD também pegou duas saídas aqui, né? O mercado está bem numa tendência forte de alta aí. Também está bem perto do 0 a 0 ali no red. Um pouquinho mais vendido, né? Porque sempre quando ele está puxando muito para cima, a gente possivelmente vai estar um pouquinho mais para baixo, porque ele está soltando as compras, né? Se ele está soltando as compras, ele está ficando um pouquinho mais vendido. Apesar de que, por acaso, hoje ele soltou duas e entrou com mais duas, né? Então, apesar do mercado estar subindo, você vê que em vários momentos a gente vai pegar mais do que uma vez só toda essa movimentação de alta. Vê? Pegou essa perna aqui, pegou mais um pedaço dessa mesma perna aqui, e essas duas operações abertas, elas vão pegar essa mesma perna subindo. Então, isso ajuda a gente a equilibrar nossas contas para funcionar um pouquinho melhor o head daquelas posições vendidas lá de baixo. E o SDCHF, o que aconteceu hoje? O SDCHF também foi o ativo que trabalhou bem, um ativo que demonstrou hoje aquilo que a gente sempre fala, né? O robô, ele não tem take definido em pontos, ele tem take definido pelo mercado, né? Você vê que aqui foi uma entrada que estava o mercado já encolhendo, ele pegou um take mais curto. Aqui ele pegou uma compra com o mercado volátil, né? Um mercado mais uma amplitude maior. Ele já jogou uma saída lá em cima e foi buscar, pegou essa saída lá em cima. E esse tipo de operação aqui, quando ele entra na volatilidade, que consegue pegar um take bem maior do que vamos falar assim, a média, é o que ele ajuda a gente a pagar o head. Então, ele está um pouquinho mais vendido hoje, porque ele soltou várias compras, né? E o mercado ele precisa corrigir para me comprar de novo. Então, ele não deu mais oportunidade de entrada. Mas, com certeza, se ele vir abaixo dessa última compra que tem aqui em cima, ele vai poder comprar nessa região abaixo desse preço. Então, se ele for para cima, ele só vai buscar take, ele não tem outra opção. Para cima, ele não compra mais. Ah, mas ele pode comprar. Não. Ele pode comprar abaixo da última compra. E a última compra dele é esse valor aqui. Então, se o mercado corrigir abaixo dessa compra o suficiente para dar o range para ele poder fazer outra compra por aqui, ele vai fazer outra compra, mais uma compra, duas, ele pode fazer até mais 4 compras aqui para chegar na verdade mais 5, né? Para ficar com 12 a 10. Então ele tem espaço para comprar aqui, não tem mais espaço para vender enquanto as compras não superarem as vendas. Então, se continuar subindo direto, ele só vai continuar pegando o take que tiver ou o red vai continuar lá. Ele vai, na hora que ele corrigir, ele vai começar a buscar compra, somente compra. Porque a gente busca o equilíbrio, ele desequilibrou. Se ele desequilibrou, a tendência é que ele volte a equilibrar. E na hora que ele voltar a equilibrar, a nossa conta também busca esse valor. S&P. S&P também trabalhou um pouquinho hoje. Pegou um take logo na abertura ali. Fez mais algumas comprinhas. Por que fez compras? Porque ele não tinha compra nenhuma, né? Ele só tinha essa compra que saiu aqui e tinha duas vendas. Então, ele fez mais duas compras, igualando a nossa exposição em lote, né? Então, a gente está no net aqui zero e ele vai poder buscar o que aqui, nessa região? Tanto compra quanto venda. Então, esse ativo, sim, ele pode comprar ou vender nessa região. Por que ele pode vender aqui? Porque está 0 a 0 aqui, né? Se está 0,404, eu posso ficar um lote a mais tanto na venda quanto na compra. Então, o sinal que ele me der aqui, tanto na compra quanto na venda, ele vai poder aproveitar nessa região intermediária aqui. Dá uma olhadinha no resultado do dia. Olha lá, como eu falei, ó, o euro devolvendo bastante hoje, né? Ó. Por que ele devolveu bastante? Porque ele andou pegando bastante, né? Ó. Se a gente vê aqui nos últimos dias, ele tinha aproveitado bastante a alta, né? O desequilíbrio do mercado e pagou bem.
Então, na hora que ele equilibrou, ele precisa de devolver uma parte para ficar só com o que lhe diz respeito. Então, ele devolveu hoje, e mesmo ele devolvendo, como os outros ativos trabalharam bem, praticamente o SDCHF ele neutralizou praticamente sozinho, né? O euro quase que ficando no 0 a 0 entre esses dois ativos. E novamente eu falo a força do portfólio, a importância de você estar exposto ao mercado e aproveitar o mercado de forma que o portfólio mostre a sua força. Então, ó, tivemos uma correção relativamente boa aqui no euro, USD, e mesmo assim fechamos o dia positivo. Dá uma olhadinha lá dos relatórios. Então, pelos relatórios aqui a gente consegue enxergar que o nosso equity começa a fazer uma curva para cima, né? Ele começa a fechar para ir buscar o nosso balance. Por quê? A distância do que a gente já ganhou para o que a gente está em aberto, ela começa a diminuir. E é essa distância diminuindo que vai nos dar o lucro. Na hora que ele vira acima o equity vira acima do balance, é que ele vai pagar. Ele vai fechar no nosso objetivo. E aí a gente vai estar com o lucro líquido. Pode acontecer isso rápido? Não. Pode demorar? Pode. A gente nunca sabe. O que a gente sabe é que a gente está tomando as decisões certas para buscar os objetivos certos. E quanto a gente está hoje? 11,49% em rentabilidade bruta, né? Porque aqui sempre ele não está descontando o que tem aberto lá atrás. Mas 11,49% de rentabilidade aqui dentro do nosso MetaTrader. Dá uma olhadinha aqui no balanço entre compras e vendas e ele já começou a balancear um pouquinho mais, né? Entre compras e comprados e vendidos, né? Você vê que essa semana está diferente da semana passada. A semana passada estava a semana mais vendida no começo da semana, essa semana já começou um pouco mais comprada. Mas é sempre o mercado sendo eficiente e buscando o equilíbrio. Uma olhadinha nos ativos, olha lá. Euro fez a correçãozinha dele, voltou ali no preço meio que do normal, né? Quer dizer, então podemos dizer o seguinte: o normal do ativo hoje é mais ou menos em torno de $30, quer dizer, 3 vezes 5, 15, seria o dobro da nossa rentabilidade. Então, esses ativos que estão mais esticados, eles têm que devolver. Esse valor que eles estão carregando, eles vão buscar em torno de 30. Então, eles vão corrigir, eles vão descer. Isso é um problema? Não. Isso é assim mesmo e é como o sistema todo trabalha. O sistema trabalha com a exposição negativa no equity e a exposição positiva no balance. Por quê? Eu uso o balance para calcular o lote. Então, a partir do momento que a minha conta estiver um pouco maior, o meu equity ele vai estar sendo assim, ele vai estar abastecendo o meu balance para mim estar tomando risco. Então, eu vou poder estar tomando um pouquinho mais de risco em cima do saldo do equity, o que me faz rentabilizar um pouco mais o capital, melhorar um pouquinho mais a nosso retorno do investimento. Isso vai acontecer, vocês vão ver com certeza. Mas o mais importante é todos os ativos indo bem no sentido desejado, sem nenhum susto, sem nenhum balanço. Essa semana vai ser uma semana muito importante, né? Semana aí de muitos indicadores aí, durante a semana toda, principalmente na sexta-feira. E espero que a gente termine essa semana com todos esses ativos corrigidos, né? O nosso drawdown zero, porque a gente nunca perdeu a linha dos 1.500 aqui, né? E em relação à exposição, como tá? Nossa exposição hoje, ó, 0,5%. Então, se vocês notarem, uma exposição muito tranquila, muito suave,
Ah, mas não deu o dinheiro ainda que deveria estar dando. Porque 258, a gente está aberto hoje de balance dos. Continua ainda na casa dos 290, que já ficou praticamente a semana passada, a semana toda. Só que o nosso o retorno, ele está subindo. Ele está subindo a cada dia. R$ 14 de média. Então, o que é que a gente pode pensar com isso? Mais 3 dias, ele vai estar perto do 0 a 0 aqui, e mais alguns dias ele fecha tudo e dá o nosso lucro. Por quê? Porque o mercado está trabalhando para, digamos assim, patrocinar a nossa saída, trazendo o nosso lucro. E esse valor representa isso. A gente começou a conta agora, então era uma conta zerada. Ela não tem gordura para suprir esse balanço natural do sistema. A partir do momento que ela fizer esse próximo fechamento, ela já vai começar a ter bem mais gordura para esse balanço aqui ficar muito mais tranquilo. E por mais que a gente vai estar lá com o equity aberto, a gente vai estar sempre com o capital líquido bem positivo, que hoje ele está um pouquinho negativo, $40, que era para estar 2.500, 2.250, está 2.210. Então hoje tem $40 para voltar no nosso saldo inicial, mas tem que colocar mais uns 80, $90 aí, que é o lucro que ele tem que fechar para voltar no que estava. A gente já tinha um lucro líquido de 4 ponto alguma coisa antes de começar essa operação e puxou esse equity. Então, na hora que isso tudo fechar, essa conta aqui tem que já fechar bem acima dos 2.300 e alguma coisa ali, nos pagando o que a gente estava buscando de os 5% do mês. E é o que vai acontecer, se Deus quiser, essa semana, e se não também, quem sabe na outra. Mas como essa semana é uma semana de muita volatilidade, e volatilidade é sempre nossa amiga, eu acredito que essa semana a gente pode não fechar o equity 100%, porque se um ativo corrigir hoje, outro corrigir amanhã, outro corrigir depois, a gente vai ver o lucro aparecer aqui, mas vai continuar com o equity aberto, que pode acontecer isso também. Não é necessariamente no mesmo dia todos os ativos fecharem e zerarem para ficar tudo flat e 100% líquido. Mas o que a gente vai acontecer é a distância do nosso retorno aqui para o nosso equity vai ir só cada vez mais estreitando, estreitando, até que a gente vai ultrapassar o equity, que é aonde o sistema todo faz o pagamento dos nossos investimentos. E é isso. Até amanhã.